Bom dia, igreja. Essa tá alta. Como vocês estão? Eis-me aqui de novo sendo desafiada. Desafiada pelo Espírito Santo para falar algo que há mais de um ano o Senhor tem falado no meu coração, mas entendi que agora é o tempo, é o momento certo. E entendi porque as coisas foram sendo desenhadas, costuradas pelo próprio Espírito de Deus, para que eu pudesse falar sobre isso com a igreja. E eu acredito que não sou eu falando, mas é o Senhor comunicando. Obrigado, Senhor. O Senhor é governo sobre todas as coisas. Exaltado seja o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada, umas 2 semanas atrás, eu fui acordada na madrugada pelo Senhor e foi uma experiência bastante interessante, porque eu acordei ouvindo alguns sons diferentes. E aquilo começou a trazer uma inquietação no meu espírito. E eu continuei deitada, tentando entender que som era aquele. E eu falava, nossa, é batuque, são sons de umbanda, são sons que são esses. E comecei ali a perguntar ao Espírito Santo o que era aquilo, o que ele estava querendo me dizer com aquilo. E comecei a orar e o Espírito Santo falou para mim, fica de pé. E aí eu fiquei de pé, eu nem contei isso para o pastor Dani, está sabendo agora. E aí eu fiquei em pé, fui até a janela e pasmem com o que eu vou falar. O som que eu estava ouvindo estranho, que eu achava que eram batuques e outras coisas, era o som de um ventilador que ele tinha ligado. E aí... E aí eu falei, Espírito Santo, meu Deus, como assim? Que vergonha, Espírito Santo. Ele falou, não. Eu estou falando com você sobre o discernimento de espíritos. E aí foi muito lindo, porque eu voltei a dormir e ele começou a pregar para mim. Foi muito forte. E eu falei, uau. Aí eu acordei e falei para o Dani, já tem uma pregação para a próxima. Ele, já? Eu falei, ele me falou essa madrugada. Porque o discernimento de espíritos é algo que nós precisamos buscar no espírito. E ali eu estava entendendo que o Senhor estava falando comigo e falando com a sua igreja sobre isso, para entendermos e compreendermos sobre esse dom dado pelo Espírito, dons espirituais, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons espirituais que Ele nos dá, e dentre eles o Espírito Ele nos dá o discernimento de espíritos, para discernirmos o que é do homem, o que é de Deus e o que é do demônio. Nós não podemos mais andar distraídos. Então eu creio que isso é um cuidado de Deus conosco para esse tempo. Existe um cuidado, um alerta de Deus para nós, para hoje e por aquilo que está por vir. E o discernimento de espíritos vai nos ajudar. Amém?
lá na epístola 2 Pedro, capítulo 2. Ela foi escrita para fortalecer a fé e a esperança dos cristãos e colocá-los de sobreaviso contra a infiltração na igreja de doutrinas errôneas e atitudes destrutivas. Nós todos aqui sabemos para o que a Igreja Essência foi chamada e qual é a visão que o Senhor nos deu sobre este lugar, de pregarmos somente o Evangelho simples e profundo de Jesus Cristo. Amém? Então, eu vou ler aqui rapidamente, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 2, está escrito: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que ele ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Considerem prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério. Nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, de filho de Beor, que o amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água,
e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Até aqui. Eu poderia parar aqui. Essa mensagem que eu tenho convicção de que é do coração de Deus para a sua igreja. Aqui é um alerta, é um cuidado. E o que dói é ler esse último versículo 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, porque depois de terem conhecido, voltaram as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. O Senhor está nos alertando porque o Senhor nos ama. Ele nos ama. E o sacrifício dele por nós foi muito grande. Então, a respeito do discernimento de espíritos, para uma melhor compreensão nossa, alguns exemplos. Quando nós caminhamos usando o dom do discernimento de espíritos, mas também andamos guiados o tempo todo pelo Espírito e cheios do Espírito, porque esse é o começo de tudo, ser cheio do Espírito Santo. Nós temos a capacidade de perceber corretamente. Jesus, ele caminhava e ele percebia os pensamentos dos homens. E nós também podemos, quando estamos cheios dele. O discernimento vem da nossa sensibilidade a Cristo no reino do Espírito. Vem do amor da nossa motivação, da paz do nosso coração e da atitude de uma mente equilibrada em Deus. Porque tem pessoas achando que está se movendo no discernimento de espírito, mas está tudo desalinhado. Para nos movermos nesse dom, a nossa visão da vida, as circunstâncias e as experiências que nós temos na vida, elas precisam ser purificadas. Elas precisam ser limpas. Elas precisam ser organizadas para que a gente possa discernir corretamente. Muitas vezes eu já observei e também já senti isso, de ter uma reação rápida num julgamento e aí rapidamente também já ser convencida pelo Espírito Santo. Isso é você, não é o meu espírito. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O discernimento está na mente de Cristo. Então nós precisamos encontrar o coração de Deus para que nós possamos fazer isso da melhor forma e usufruir. O discernimento espiritual, como eu já disse, é um dom do Espírito. É a graça de ver o invisível. Andarmos movidos por esse dom de discernimento de espíritos que todos nós precisamos pedir ao Senhor, nos permite ver o invisível. É muito além
não é algo raso, superficial, coisinhas. Não. É ver o invisível, é ver o mundo espiritual, é sentir o mundo espiritual. Quando nós andamos no discernimento de espíritos, nós precisamos manter o perdão ativo dentro da gente. Presta atenção. Quando você anda buscando o discernimento de espíritos, o perdão tem que fazer parte do seu coração. Por quê? Porque se você for se mover por conta de uma reação de uma pessoa, você discerne e aí você tem repulsa e fica com raiva, com bronca da pessoa, tá tudo desalinhado. O perdão tem que andar aqui, ó, dentro de nós. O discernimento não é um instinto dentro de nós para um julgamento. O discernimento é um instinto dentro de nós para ajudarmos, para perdoarmos, para proteger o propósito do outro, para proteger a igreja do Senhor e se proteger. Há mais ou menos uns 2 anos, eu ouvi da parte do Senhor a palavra urgência. Urgência, urgência, urgência. Meu Deus, o que é isso? O que o Senhor está falando? Urgência. Eu até escrevi num papel, acho que está até lá no meu Instagram, mas você não vai achar se quiser procurar, porque eu estou fora de redes já faz mais de 90 dias, glória a Deus. Fica a dica. E o Senhor me falava sobre a urgência. E a urgência para o povo despertar, a urgência para o povo andar no discernimento de espíritos. Porque muitas pessoas andam distraídas sem perceber que existe uma cegueira, uma paralisação que tem sido provocada por muitas distrações. E isso está interferindo na comunicação com Deus. Você discerne errado para a tomada de decisões e os seus pensamentos ficam totalmente contaminados. E você começa a dar conselhos, você começa a fazer planos a partir de um pensamento contaminado. Porque vocês já ouviram todos aqui falarem, e vocês também já leram sobre isso, que a mente é um campo de batalha de Satanás. Você entra no piloto automático e começa a fazer as suas vãs repetições e apresenta as suas listas de pedidos e mais pedidos para o Senhor. E tudo que Ele... Só falta dar um checklist para Deus, né? E você só pede e você está num piloto automático, mas você faz ali a sua reza diária, né? Com os seus versículos e tudo mais. Eu não estou dizendo que não é para orar com entendimento, que não é para ler versículos, que não é para declarar a palavra. Mas qual é a motivação do seu coração quando você se apresenta diante do Senhor? Essa madrugada, às 2:00 da manhã, o Enzo me acordou, ele tinha tido um sonho. E eu comecei a interceder, eu senti uma movimentação muito estranha. E eu comecei a orar, e eu falei para o Senhor, Senhor, o que eu oro? Ele falou, só me adora. Só me adora, só me adora. E eu comecei a adorar e comecei a falar coisas do meu coração para o coração de Deus. Então nós precisamos estar atentos com o piloto automático que a gente tem colocado, muitos têm colocado na sua vida. Você vai e se apresenta diante de Deus porque você precisa de algo, porque você pede algo. Você não vai a Deus para inclinar o teu coração e reconhecer o quanto Ele é santo, e o quanto Ele é bom, e o quanto Ele é Deus na sua vida. Nós muitas vezes colocamos os olhos em homens, em redes sociais carregadas de muita contaminação, e isso
faz com que a gente construa um relacionamento muito raso com Deus. Um relacionamento de aparências, um relacionamento de performances e de aprovação do homem. E de repente, você se vê desaprovado pelo homem e com uma vida rasa, num relacionamento raso que não é sustentável. Importa mais o que os outros dizem sobre você do que o que Deus diz sobre você. Como o Vini falou aqui hoje, eu voltei para esse lugar como filho de Deus. Eu tomei esse lugar novamente. Então, o Senhor está alertando a igreja. Eu li até sobre Samuel lá, no livro de Samuel, capítulo 3:3, quando o Senhor está lá chamando Samuel. Samuel, ele ainda é menino. E ele não entende, ele não tinha ali ainda tido experiências com o Senhor. E ele corre lá para Eli, ele já está velho, já não está enxergando muito bem, já não tem tido mais tantas visões. Me chamou, me chamou. Não, volta para lá o menino, se te chamar de novo, é o Senhor. E quantas vezes o Senhor não está chamando você pela madrugada ou durante o dia, e você não está ouvindo o Senhor te chamar. Você não está ouvindo. E olha só, em que homem esse menino se torna? Olha o propósito de Deus para a vida dele. Então, nesse lugar de distração, de tanto barulho, que eu sempre falo sobre isso quando eu prego, nós não estamos muitas vezes ouvindo e reconhecendo que é o Senhor falando para você se prostrar e falar: fala, que o teu servo te ouve. Nós precisamos desesperadamente buscarmos esse lugar, de ouvirmos a Deus, de ter os nossos ouvidos abertos e o nosso espírito totalmente conectado com o Espírito de Deus. Isso já foi conquistado por você, por mim, na cruz. Amém? E temos tantas outras situações também de discernimento, né? E que muitas pessoas, elas andam pelo que acham, pelo que sentem, mas param de perguntar as coisas ao Senhor. Senhor, qual o seu conselho? O que eu faço? Né? E não ouvem mais a voz de Deus, e sem discernir dá lugar ao maligno. Então, o discernimento, ele é desenvolvido, o discernimento de espíritos, esse dom, o próprio Espírito pode sim nos dar. Peça a Ele e Ele vai te dar. Isso é construído cada vez mais num relacionamento, onde Ele é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas. O Espírito Santo, ele revela o oculto. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E os alertas estão na palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ler a Bíblia. Hoje poucos andam, não é uma crítica, mas é uma sugestão, que poucos andam com a palavra na mão aqui. A Bíblia mesmo, de papel. Eu sou antiga já, viu, gente? Eu gosto de Bíblia de papel. Quem já fez o teste de ler no celular, né, Salete? Salete já compartilhou isso. Ler no celular e ler a palavra aqui. Você anota, você risca, você vai buscando todas as referências. É diferente. Precisamos estar atentos. Em Atos 20, o apóstolo Paulo, 20:28, o apóstolo Paulo alerta: atentei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu, bispos para pastoreardes
a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Após a minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, falsos mestres, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos dele. Quando nós discernimos, os nossos olhos se abrem. Quando nós discernimos, nós percebemos as coisas no mundo espiritual. Algo acontece dentro de nós e nós vamos buscando e o Espírito Santo vai revelando e vai clareando. E quem são os lobos? Quem são os lobos em pele de cordeiro? Quem são os lobos que estão por aí? Muitas vezes o lobo pode estar bem perto de você e você não discernir. Às vezes, uma pessoa que está próxima, às vezes esses lobos entram e vão entrar mesmo dentro das igrejas, como já foi dito na palavra. Eles se disfarçam de pessoas comuns, eles são usados para confundir a sua fé, eles fazem comentários sutis a partir de uma motivação de coração errada, tomada pelo maligno. Precisamos discernir quem você está ouvindo. Muitos lobos querem tomar o que é teu para te desviar do propósito de Deus. Já vi tanta gente, e falamos aqui, tantas pessoas machucadas dentro de igrejas. Isso é muito triste, porque as pessoas estão sendo enganadas, devoradas e destruídas. E não estão vivendo o propósito para o qual um dia o Senhor as criou para viver e ser aqui na terra. Os lobos pedem ofertas em troca de bênçãos, oração, palavras proféticas. Eu já fui em igreja que faz fila do quanto você quer ofertar. Fila de 1.000, fila de 100, fila de 200. Você que não tem, fica no banco porque você não vai receber oração. Levantei e fui embora. Isso existe. Isso existe. Esses são os lobos. E eu falo com a autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Falo e denuncio. Servem a Mamon. Não libertam, aprisionam ovelhas. Machucam, ferem, enganam, mentem. Estes são os lobos. Nem toda companhia é bênção. Quem aqui já passou por isso? Quando se converte, as amizades vão mudando, né? Porque também mudamos o nosso estilo de vida, começamos a viver os princípios de Deus. Mas, mesmo depois da conversão, às vezes algumas amizades, elas mudam mesmo, não é isso? Que a gente começa, não sei, aqui tem alguma coisa esquisita que não está encaixando. Eu vou dar um tempo. Você não vai ficar inimiga da pessoa, você não vai virar as costas para a pessoa, mas você vai se afastar da pessoa. E nós, como pastores que aconselhamos muitas pessoas, vimos alguns casos já a respeito de lobos enrustidos, né? Em pele de cordeiro, mas assim, a gente já aconselhou família onde a esposa sabia que aquela pessoa que estava na convivência ali da família e do casal não era uma pessoa que inspirava muita confiança. E o Senhor já tinha falado com essa esposa a respeito disso. E nós orientamos a família.
alertamos a família como deveriam proceder, os cuidados que deveriam tomar. E num momento de fragilidade na vida do casal, e o que aconteceu? A esposa se aproximou desse lobo. E o lobo destruiu o casamento. Destruiu o casamento. E casou com o marido da moça. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, nós precisamos ter a sabedoria e a ajuda do Espírito Santo para saber quem nós colocamos dentro da nossa casa. Quem você ouve, quem você se aconselha, com quem você se aconselha. Primeiro que quando você está se aconselhando com alguém, você que lê a palavra do Senhor, que lê a Bíblia, opa, espera aí, onde que está isso lá na palavra de Deus? Nós temos sabedoria. Então, assim, cuidado com quem você caminha, cuidado com quem você traz para dentro da sua casa, porque pode ser um lobo. E esse lobo realmente destruiu um casamento, destruiu uma família linda. Isso é muito sério. Sem o discernimento, você convida o lobo para dentro da sua casa e ainda põe uma cadeira para ele sentar à sua mesa. Precisamos tomar cuidado. Em Neemias, esses dias que eu estava pensando sobre isso, também já faz algum tempo, na verdade, em Neemias capítulo 6, quando Neemias está reconstruindo os muros, 52 dias reconstruindo os muros, ele está lá focado, ele se prepara, ele ora, ele jejua, ele está no finalzinho da reconstrução, só faltam as portas. E o diabo manda os mensageiros lá, Sambalate, Tobias, e tem mais um, Gesem, né? E manda até Neemias e fala, ei, para tudo aí, né? Precisa sair daqui, precisa se movimentar com a gente para um outro lugar e sair aí do teu posto. Tô resumindo aqui para vocês. Então, naquele momento, opa, daqui eu não vou sair. Neemias, ele percebe que tem o quê? Uma armação de Satanás usando os mensageiros para que ele não finalize a reconstrução dos muros. E na caminhada, o diabo muitas vezes ele vai tentar te parar, sim, e ele vai mandar mensageiros, sim. Só que você só vai conseguir dizer não para ele, tendo discernimento. Nós já vivemos isso. Já vivemos isso aqui na Essência, onde já tivemos lobos em nosso meio, sim. E o Senhor revelou por sonhos, o Senhor revelou na palavra. E nós começamos a orar e os lobos foram embora. Então, nós precisamos entender essa urgência do coração de Deus para que nós possamos ouvir somente a Ele. Amém? O último exemplo aqui, lá em Atos 16:16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, que é o apóstolo Paulo, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Olha só que interessante. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Ela gritava atrás deles. Eles lhe anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso atrás de Paulo, Silas, por muito tempo.
E aí, de repente, finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Não é interessante? Ela vinha atrás deles, acompanhando o tempo todo e dizendo quem eles eram, o que eles estavam fazendo. Mas ele discerne que quem estava na vida daquela mulher era um demônio, ou alguns. E ele ora, e aquela mulher é liberta. E aí é interessante, porque o dono da moça lá, o que tornava ela escrava, né? Eles tinham muitos lucros com isso. E aí ele ficou muito irritado. Assim como o diabo está irritado comigo hoje, porque eu vou falar mesmo. Em nome de Jesus. Vou expor. Vou alertar a igreja. Nós seguimos olhando para Cristo. Existe uma guerra. Existe uma guerra, irmãos. E a gente está vendo tudo o que está acontecendo aí fora. Nós não podemos andar como nécios, precisamos ser sábios. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, deixarão isso de lado, por obedecerem aos espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. O diabo, ele quer cauterizar a tua consciência. O diabo, ele quer entrar na sua mente. Ele quer distorcer a verdade. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. O discernimento de espíritos é a garantia para a gente para nós não nos deixarmos ser levados por homens eloquentes, de boa aparência, por promoções. O Espírito Santo de Deus, o discernimento nos ajuda. Que sejamos guiados pelo Espírito, desenvolvamos um relacionamento com Ele. Os dias maus já começaram a chegar e os sinais já estão sendo enviados a nós. Se aquieta, aquieta a alma, aquieta a alma, aquieta a alma, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Os nossos pensamentos, as nossas reações, muitas vezes impedem a gente de ouvir Deus. A gente está tão agitado. A gente está correndo de um lado para o outro. A gente está, ai meu Deus, isso. Você não está ouvindo Deus? Samuel. Nana. Renata. Deus, que eu ouça de primeira. É isso que o Senhor está falando conosco. O falso discernimento, ele tem base na desconfiança. Quando você acha que você está discernindo, mas você já está com a crítica, gente, pode esquecer. É você purinho, entre aspas, purinho, né? Entendeu? Cuidado com a crítica. Pergunta primeiro ao Espírito Santo. Acalma, aquieta as vozes, aquieta a sua mente, suas emoções. A paz deve sempre governar o nosso coração. A ansiedade, ela nos pressiona muito para a gente julgar rápido. Jesus ensinou para a gente não julgar, mas a gente ainda batalha muito nisso. Muitas vezes a gente ainda está julgando. Mas quando o discernimento está bem organizado dentro de nós, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue enxergar os tesouros escondidos dentro das vidas das pessoas. Desconfie do seu julgamento quando o seu coração está amargo.
Cuidado. Às vezes você está amargo, você está com raiva, você está indignado, você está revoltado, você está naquele seu momento de vida tão crítico que você olha para o espelho e já está brigando com você mesmo. Cuidado. Nessa hora, a gente tem que tomar cuidado para não estar julgando. Julgar a gente já não deve, que Jesus já nos ensinou isso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado como está o nosso coração. Porque a partir, às vezes, de como você está se vendo naquele momento, você está fazendo com o outro, está julgando e está tudo errado. Desconfiem dessas atitudes. Busquem pelo Espírito Santo. Ontem, quando eu estava orando, até falei para as meninas na intercessão hoje, estava digitando a palavra. E aí eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, arrependimento. Aí eu, ok, Senhor, mas me ajuda a conduzir isso, a compor isso. Aí eu pus lá no final do texto, não esqueça, arrependimento. E aí, procurando a palavra, até falei para o Dani ontem, subi correndo, falei, Dani, Espírito Santo é demais. Ele assistindo um filme, levou um susto. Falei, ele é demais, amor. Ele tinha me falado sobre o arrependimento, mas aí ele fez a minha mão parar sobre um lugar na palavra, que fala justamente sobre o arrependimento. O arrependimento, muitas vezes, nós precisamos nos arrepender da idolatria. Nós precisamos nos arrepender dos lugares que não é o Senhor que está ocupando dentro de nós. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor das nossas correrias. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor de quantas vezes Ele chama, Jaque. Quero falar com você, minha serva. E às vezes nós não escutamos. A idolatria, o lugar que coisas têm ocupado dentro de nós, no nosso coração. Onde Ele não tem sido o Senhor da sua vida em todo momento. Nós precisamos entrar nesse lugar. E o Senhor me deu em 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso é o Senhor falando conosco. Ei, meus queridos, meus filhinhos. Ah, meus filhinhos. Vocês estão muito distraídos. Eu quero que vocês estejam comigo nesse lugar. Eu quero que vocês desfrutem desse lugar em mim, desde agora, aqui na terra. É o que eu sempre falo, que o Senhor sempre me confronta. Filha, como está o teu azeite?
Filha, como está a tua lamparina? Filha, você está preparada para não negar o meu nome? E o Senhor está falando com a sua igreja porque Ele nos ama muito, muito. Ele fala, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham a mente em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Existe um convite de Deus nessa manhã. Eu não alinhei com a adoração as músicas hoje, mas eu vejo em tudo o mesmo Espírito conduzindo. Enquanto vocês cantavam a adoração que subia, a Salete viu os céus abertos, esse teto não existia e os anjos cantavam e cantavam e cantavam. E ela viu um anjo mensageiro entrando e ficando atrás de mim. O Senhor está anunciando para a igreja o seu amor, o seu cuidado. Que nós possamos nesse momento entrar nesse lugar, no Santo dos Santos. Nesse lugar com uma mente não cauterizada, mas com a mente de Cristo. Que nós possamos cultivar o nosso relacionamento para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos a perseverar uma vida, um andar, uma caminhada em santidade, de acertos. Você erra, nós não somos mais pecadores, não, porque Cristo já levou sobre Ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, mas Ele quer que nós, como filhos de Deus, vivamos na plenitude do Seu Espírito, enquanto estamos aqui na terra, para que possamos entrar nesse lugar do novo céu e de uma nova terra. Que nós possamos hoje, não sou eu que te convenço, mas é o Espírito de Deus que te convence dos lugares onde ainda Deus não ocupa dentro do teu coração e da tua mente. É o Espírito de Deus que te convence a arrepender-se, sim, para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Que nós não deixemos de olhar para o sacrifício de Cristo na cruz. Que nós venhamos adorá-lo sobre todas as coisas, porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Que venhamos a adorá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Sabe? Tá muito fácil pro crente, viu? Desculpa, mas tem muito crente olhando para a igreja como se fosse uma opção. Estar na igreja não é opção. Estar na igreja é buscar a presença, é estar em comunhão, é ouvir as coisas que vêm do alto. Nós precisamos realmente acordar para esse chamado do Senhor, para que nós realmente vivamos tudo aquilo que Ele já conquistou por nós na cruz. Coloquem-se de pé. Feche os seus olhos. Eu me rasgo por inteiro. Feche os olhos. Faço tudo, mas vem. Peça ajuda ao Espírito Santo para que Ele te lembre daquilo que você precisa se arrepender e pedir perdão.
você precisa se arrepender nessa manhã? Tua presença aumente. Quais são os altares que você tem levantado? E se eu passar pelo fogo, não Quem você tem colocado nesses altares? tua nuvem de É a sua casa? É o seu marido? É o filho? É quem? Só Ele deve ocupar esse lugar. Ore, 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 ore. Uma oportunidade. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu Deixa o Espírito Santo levar embora toda raiz de orgulho, toda falta de humildade, toda raiz de julgamento que existe dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te alinhar com os céus. Não tenha medo. Não sinta vergonha. Ele já conhece os seus pensamentos. Ele te ama. O Senhor te ama. Mas Ele te alinha hoje. Ele te coloca num novo lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Deixe com que a glória de Deus se manifeste sobre você. Essa é uma grande oportunidade. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Nos ajuda, Espírito. Nos ajuda, Espírito. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos ajuda. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Remove toda a cegueira dos nossos olhos espirituais. Ora, lá, 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 lá. Quem já pisou no Santo
Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela tua revelação, Senhor, sobre quem nós somos em ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a darmos passos importantes, decisivos, Senhor, para sermos iguais a ti, Senhor, contemplando da tua glória sobre nós e através de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a replicar, Senhor, as tuas maravilhas, Senhor, e levarmos transformações por onde andarmos, Senhor. Que sejamos agentes, Senhor, proclamadores, Senhor, da tua glória, Senhor. Que possamos avançar, Senhor, pela última semana em nossa igreja, Senhor, trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor ministrou em nós durante o ano, Senhor, e que possamos chegar no último culto com todas essas palavras explodindo dentro de nós, Senhor, para que possamos viver de fato a verdadeira transformação, fruto da tua cruz, Senhor, fruto da tua cruz, Senhor. Nosso culto está encerrado. Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Que você colha frutos da tua fé, do teu relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Te leve em paz e em segurança.